Você já parou para pensar no que acontece dentro de você quando está sozinha no silêncio da noite? É como se um mundo inteiro, que durante o dia fica escondido, começasse a se revelar. Jung dizia que existe uma parte da nossa mente que só se manifesta quando a máscara social cai, quando ninguém mais está olhando. É nesse momento que as verdades mais profundas, os medos mais antigos e as forças mais adormecidas acordam. A ciência moderna chama isso de estado hipnagógico. Aquele instante entre a vigília e o sono, quando o cérebro produz ondas alfa e teta, abrindo as portas para acessar memórias, emoções e imagens que normalmente ficam guardadas no inconsciente. É nesse estado que você pode plantar as sementes mais poderosas para transformar a sua vida. Não é mágica, é neurociência. O hipocampo, responsável por consolidar memórias e aprendizado, se torna extremamente receptivo a novas informações e associações. É como se, nesse instante, a sua mente dissesse: eu estou pronta para ser reprogramada. Por isso, ouvir certas palavras, certas histórias e certas verdades antes de dormir não é apenas inspirador, é transformador. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Se você não cuidar do que alimenta sua mente antes de dormir, ela continuará repetindo velhos padrões. Padrões de insegurança, de medo, de autossabotagem. É por isso que tantas mulheres, mesmo fortes e inteligentes, se veem presas em ciclos emocionais que parecem não ter fim. Elas adormecem pensando nos erros, nos problemas e nas críticas que ouviram durante o dia, e o cérebro brava isso como se fosse a verdade sobre quem elas são. Jung chamava essa repetição de complexos, núcleos emocionais carregados de energia que controlam a nossa percepção e comportamento. A psicologia cognitiva confirma: quando você ativa constantemente um conjunto de pensamentos negativos, está fortalecendo as redes neurais associadas a eles. É literalmente como regar uma planta que você não quer que cresça. Mas há um caminho inverso, e ele é mais simples do que parece. Ao invés de adormecer com as preocupações do dia, você pode usar esse momento para alimentar a mente com imagens, emoções e palavras que despertam confiança, clareza e força. Estudos mostram que visualizar resultados positivos antes de dormir aumenta a atividade do córtex pré-frontal e do sistema límbico, áreas ligadas à motivação e ao prazer. É como programar o seu corpo para acordar já na frequência certa. Então, imagine agora que você começa a trocar as últimas palavras e pensamentos do dia por afirmações de valor, por histórias que conectam com a sua essência, por imagens mentais de uma vida que reflete a mulher que você realmente é. Imagine que, noite após noite, o seu cérebro começa a entender que você é capaz, que você merece, que você já carrega dentro de si tudo o que precisa para ser respeitada, amada e livre. Com o tempo, essa não será mais uma prática consciente, será parte de quem você é. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Quanto mais profunda for a sua conexão com essa rotina, mais rápido ela se tornará invisível. E é aí que o verdadeiro poder começa a agir. Você já reparou como à noite a mente muda de tom? Quando o sol se desperde e o silêncio cobre a cidade, algo dentro de você começa a falar mais alto. É como se, no escuro, vozes antigas ganhassem coragem para sair das sombras. Não são apenas pensamentos soltos, é o seu inconsciente batendo a porta, pedindo para ser ouvido. A ciência confirma isso. Estudos de neurociência mostram que, durante o estado de transição para o sono, o cérebro reduz a atividade do córtex pré-frontal, a parte mais lógica e racional, e dá mais espaço para o sistema límbico, onde residem emoções, memórias profundas e desejos ocultos. É exatamente nesse momento que o que você ignorou durante o dia aparece. E muitas vezes o que aparece não é bonito, mas é verdadeiro. Carl Jung chamava essa parte oculta de a sombra. Ela não é maligna em essência, ela é apenas tudo o que você foi ensinada a esconder. A raiva que você nunca permitiu, a sensualidade que abafou para ser aceita, a coragem que sufocou para não parecer agressiva.
A sombra guarda tudo que você é e não ousou ver. Quando você tenta viver ignorando essa parte, o resultado é um vazio, um incômodo silencioso, como se houvesse algo errado, mesmo quando aparentemente está tudo bem. É como se você tivesse esquecido o som da sua própria voz. A psicologia moderna, unida às descobertas da psicanálise, mostra que reprimir essas partes gera sintomas, ansiedade crônica, estresse, fadiga emocional. Um estudo da American Psychological Association apontou que pessoas que evitam emoções consideradas negativas têm maior predisposição a distúrbios físicos e psicológicos. Ou seja, fingir que não sente não é força, é autossabotagem. É como trancar um animal selvagem num quarto escuro. Ele não desaparece, ele fica mais agressivo. Mas aqui está o ponto que ninguém te contou. A sombra não quer destruir você. Ela quer ser integrada. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A verdadeira transformação acontece quando você olha nos olhos dessa parte e diz: eu te vejo, eu te aceito, vamos caminhar juntas. E essa integração muda tudo. Muda a maneira como você se relaciona com o mundo, com os outros e com você mesma. A noite é o momento perfeito para fazer isso. É quando o ruído externo diminui e você pode ouvir o que o seu corpo e sua alma tentam dizer. Se você aprender a ouvir essas vozes sem medo, algo começa a acontecer. Você começa a sonhar acordada, não com devaneios soltos, mas com uma clareza que assusta. De repente, ideias que antes pareciam impossíveis começam a fazer sentido. Caminhos que pareciam fechados se revelam. Isso não é mágica, é neurociência. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que, durante estados de relaxamento e sonolência, o cérebro ativa a rede neural de modo padrão, responsável por insights criativos e soluções complexas para problemas. Ou seja, aquela sensação de que você precisa pensar antes de dormir não é ansiedade à toa. É o seu cérebro pedindo um espaço para organizar a bagunça, fechar ciclos e até preparar curas internas. Mas atenção, se você deita e mergulha apenas em preocupações e autocrítica, você alimenta o lado errado da sombra. Aí, em vez de cura, você cria prisão. Por isso, o que você diz para si mesmo à noite tem um peso imenso. A última conversa que você tem antes de dormir é a que o seu inconsciente vai repetir a noite inteira. E aqui está a chave. Se você mudar essa conversa, muda a sua vida. E não é um clichê. É literalmente como o seu cérebro funciona. Durante o sono, especialmente no estágio REM, as sinapses se reorganizam e memórias se consolidam. Se você semeia pensamentos de poder, aceitação e clareza antes de dormir, está literalmente programando o seu sistema nervoso para responder de outra forma no dia seguinte. É como plantar sementes no solo fértil do inconsciente. Agora, imagine o que acontece se todas as noites você fechar os olhos e, em vez de se perder no turbilhão de preocupações, você mergulhar num diálogo profundo com a sua sombra. Imagine olhar para tudo que tentou enterrar e dizer: eu não fujo mais. Eu sou inteira mesmo com as minhas imperfeições. O impacto é tão grande que, com o tempo, não apenas a sua mente muda, a sua energia muda. As pessoas sentem. É como se uma nova presença nascesse em você, e sem perceber, você começa a atrair oportunidades, conexões e situações que ressoam com essa nova frequência. Há um instante, antes de dormir, em que sua mente não está mais completamente acordada, mas também não está totalmente adormecida. É como se uma porta secreta se abrisse entre dois mundos. Carl Jung chamava isso de um portal para o inconsciente. E a ciência moderna comprova que, nesse momento, o cérebro entra em um estado chamado hipnagogia, no qual memórias, emoções e imagens se misturam em silêncio, formando conexões profundas. É aqui que a mudança real começa. É aqui que a sua essência, aquela que o mundo tenta apagar todos os dias, pode ser despertada. O que você talvez não saiba é que, nesse estado, sua mente se torna mais receptiva a novas ideias do que em qualquer outro momento do dia.
Estudos de neurociência mostram que, quando o cérebro está entre as ondas alfa e teta, ele absorve informações de maneira quase hipnótica, integrando-as diretamente ao inconsciente. Não é mais apenas você ouvindo palavras. É como se cada frase se transformasse em raiz, penetrando na terra fértil da sua psique. É por isso que o que você escuta antes de dormir molda o seu comportamento, a sua confiança e até a forma como você reage ao mundo. Jung acreditava que todos nós carregamos um self, um núcleo interior intacto, mesmo quando estamos feridas, desmotivadas ou confusas. Mas esse self não é facilmente acessível. Ele está escondido sob camadas de crenças impostas, traumas passados e expectativas sociais. É como se houvesse um véu sobre quem você realmente é. E quando você fecha os olhos à noite, se conecta a essa ponte silenciosa, o véu começa a se mover, lentamente, até que a sua verdadeira imagem comece a surgir. A psicologia chama isso de reprogramação inconsciente. A cada noite, você pode plantar novas sementes dentro de si, de autoconfiança, de coragem, de clareza. E essas sementes, uma vez plantadas, germinam mesmo enquanto você dorme. O cérebro, nesse período, ativa processos chamados consolidação da memória e integração emocional. Isso significa que você não apenas lembra do que ouviu, você começa a viver como se aquilo fosse uma verdade inegociável. Mas existe um ponto que a ciência raramente menciona, e que Jung compreendia como ninguém. O inconsciente não responde a ordens diretas. Ele responde a imagens simbólicas. Ele não é um soldado que obedece comandos, mas um artista que precisa ser inspirado. Por isso, quando você se conecta a mensagens carregadas de emoção, metáforas e símbolos, o efeito é incomparavelmente mais forte. A sua mente não apenas entende, ela sente. E quando a mente sente, o corpo obedece. Imagine, por exemplo, que você se ouve dizendo todas as noites: "Eu sou inteira, eu sou capaz, eu sou livre". No início, pode parecer apenas um som repetido, mas para o inconsciente, essas frases são como códigos de acesso. Com o tempo, elas começam a corroer a velha programação que dizia que você não era suficiente, que não era merecedora, que precisava se moldar para caber no mundo. Aos poucos, o que antes era apenas som se torna identidade. E é aí que a vida muda. Este processo não é rápido, mas ele é inevitável quando repetido. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar e fortalecer conexões neurais, funciona como um músculo. Quanto mais você ativa um pensamento, mais real ele se torna, até que deixa de ser apenas um pensamento e passa a ser parte de quem você é. E quando a sua identidade muda, o seu destino muda. Por isso, ouvir mensagens certas antes de dormir não é apenas um hábito saudável, é uma forma estratégica de moldar seu próprio futuro. É como conversar com a parte mais pura de si mesma todas as noites, até que ela finalmente se levante e assuma o comando. E quando isso acontece, ninguém, absolutamente ninguém, pode parar a mulher que você se torna. Você precisa entender que existe uma força silenciosa moldando a forma como você pensa, sente e reage. Não é apenas o que acontece ao seu redor, é o que acontece dentro de você. E, segundo Carl Jung, essa força está escondida em um território chamado inconsciente. Imagine um oceano imenso, de águas profundas, que você carrega dentro da mente. Na superfície, você vê as ondas, suas decisões, reações e pensamentos conscientes. Mas, no fundo, onde a luz não chega, existem correntes poderosas que direcionam sua vida sem você perceber. A ciência moderna confirma isso. Estudos de neurociência mostram que mais de 95% das nossas ações são comandadas por processos automáticos, fora do alcance da consciência. Isso significa que, enquanto você acredita estar no controle, boa parte das suas escolhas já foi definida muito antes de você pensar nelas. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas,
mas um espaço vivo, repleto de símbolos, emoções reprimidas e padrões herdados. E aqui está o ponto crucial para você. Se você é mulher, há séculos de condicionamentos sociais gravados nesse território interno. A psicologia chama isso de memória transgeracional. E estudos epigenéticos já demonstraram que traumas e medos podem ser transmitidos biologicamente por gerações. Isso quer dizer que certos medos, inseguranças ou até a forma como você se relaciona com o amor, o dinheiro e seu próprio valor podem não ter começado com você, mas você os carrega como se fossem seus. Agora pare e reflita. Quantas vezes você sentiu que estava vivendo no piloto automático, que por mais que tentasse mudar, sempre voltava para os mesmos padrões? Não é porque você é fraca, e sim porque está presa num roteiro invisível escrito no inconsciente. Jung chamava esse roteiro de sombra, tudo aquilo que você não quer ou não consegue reconhecer sobre si mesma. Mas aqui está a revelação transformadora. Tudo aquilo que você rejeita em si mesma, na verdade, controla você. Se você nega a raiva, ela vai se infiltrar em suas palavras quando menos espera. Se você ignora a dor, ela vai se transformar em escolhas que machucam. A neurociência confirma esse fenômeno. Pesquisas mostram que emoções reprimidas continuam ativando o sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, mesmo quando você acha que já a superou. Ou seja, enquanto você não olhar para o que está escondido, vai continuar sendo guiada por forças internas que não compreende. E aqui começa o caminho para libertar-se. O primeiro passo é perceber que você não precisa lutar contra o inconsciente, como se fosse um inimigo. Ele é, na verdade, um mensageiro. Jung acreditava que os símbolos, sonhos e até mesmo as sincronicidades, aquelas coincidências que parecem ter um significado pessoal, são tentativas da psique de trazer à tona aquilo que você precisa integrar. A psicologia analítica nos ensina que a cura começa no momento em que você se permite ouvir essas mensagens internas sem julgá-las. Imagine que dentro de você existe uma mulher que ainda não viveu sua plenitude. Ela sabe exatamente para onde você deveria estar indo, mas foi silenciada por anos de expectativas externas e medos internos. A ciência chama isso de self-autêntico. Estudos da psicologia humanista mostram que quando nos aproximamos desse núcleo verdadeiro, experimentamos níveis mais altos de bem-estar, criatividade e resiliência. Isso não é misticismo, é biologia. Quando você começa a viver alinhada com sua verdadeira identidade, seu cérebro reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a liberação de dopamina e serotonina, criando um ciclo de motivação e equilíbrio emocional. Mas atenção, essa transformação não acontece ouvindo frases motivacionais uma vez por semana. Ela exige repetição, exposição constante a novas ideias e um treino mental diário. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões, é a chave aqui. Cientistas descobriram que, ao repetir certos pensamentos e práticas, você literalmente reprograma seu cérebro, substituindo padrões limitantes por padrões fortalecedores. Isso significa que ouvir, refletir e internalizar mensagens profundas todos os dias pode mudar não apenas o que você pensa, mas como você pensa. Agora, pense nisso. Cada noite antes de dormir, seu cérebro entra num estado de ondas θ, mais receptivo a sugestões e imagens mentais. É nesse momento que o inconsciente está mais aberto para receber novas programações. Se você aproveitar esse estado para alimentar sua mente com mensagens que despertam sua força interior, estará plantando sementes que vão crescer de forma automática. E é exatamente isso que começa agora. E talvez, no fundo, você sinta que já sabia de tudo isso. Não com a mente, mas com algo mais profundo. Aquela intuição silenciosa que sempre esteve aí, sussurrando verdades que você ignorou porque o mundo lá fora gritava mais alto. Agora, porém, você não consegue mais desouvir. E essa é a diferença. A transformação que você busca não é um evento único, é uma escolha diária.
É como regar uma planta que você não vê crescer a cada dia, mas que, quando se dá conta, se transformou numa árvore imensa. Você não percebe o milagre acontecendo até que ele se torna impossível de esconder. E aqui vai um segredo que quase ninguém fala. O que você está sentindo agora não vai durar se você não alimentar essa chama. O mundo vai tentar apagá-la. Pessoas vão tentar minar sua força. E é por isso que você precisa criar um espaço seguro, uma âncora, um lugar onde sua mente seja constantemente lembrada de quem você está se tornando. É exatamente isso que este canal é. Não é só sobre vídeos, é sobre manter viva a voz que o mundo quer silenciar dentro de você. Se você não quer perder esse fio de ouro que acabamos de tecer juntos, então se inscreva agora. Não amanhã, agora. Porque cada dia que você adia, você deixa o antigo você ganhar mais espaço. Se inscreva e volte todas as noites. Faça disso seu ritual, seu momento de fortalecimento, como um treino para a alma, porque quanto mais você ouvir, mais seu subconsciente vai se moldar e mais impossível será para qualquer força externa te parar. Você não está aqui por acaso. Algo te trouxe. E agora que você chegou até o fim, é porque uma parte de você já decidiu que vai mudar. Então termine o que começou. Clique em inscrever-se e vamos caminhar juntos até que sua vida inteira seja a prova viva do poder que existe dentro de você.